Amados irmãos, caríssimos irmãos, estamos no quarto domingo da Quaresma. Iremos falar do cego de nascença. Talvez uma das perguntas de partida seria: por que nasci assim? Ou qual é a razão de eu ter nascido dessa maneira? Pode ter havido algum problema nessa criança, nesse menino que nasceu cego. Pode ter havido outra dificuldade de saúde específica. Talvez os oftalmologistas consigam interpretar a situação daquele menino ou não conseguiram explicar em detalhes. O Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 41, ele vai relatar sobre esta situação desse jovem, dessa criança. Ele vai relatar sobre a situação deste menino que teria nascido com um problema nos olhos, cegueira. Não fala de miopia, não, era cegueira total. Se olharmos nos versículos 1 a 2, 1 e 2, assim que é, a Bíblia diz que ao passar viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? Um menino ou um homem, seja lá qual for, para que ele nascesse cego. Ou este menino ou este homem ou seus pais. Nós vamos encontrar aqui uma resposta muito categórica, uma resposta muito pontual, uma resposta bem acertada. Talvez exista alguma razão espiritual que fez com que este homem nascesse desse jeito. Quero acreditar. Talvez exista outro problema congênito. Será que essa pessoa merecia nascer desse jeito? Muitas vezes os médicos, quando uma criança nasce com problemas físicos, seja qual for, eles já aliam a doenças que a mãe ou o pai tinha. Talvez seja o caso. Talvez também não seja o caso. Será que este homem, ou esta criança, ou este menino, seja qual for o termo que vai usar, merecia nascer assim? Então havia uma preocupação extrema nos discípulos. Eles queriam saber quem pecou. Mas Jesus ele fala e responde no versículo 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Não foi a responsabilidade de ninguém. E este homem não estava pagando nada. Nada. Nem estava resolvendo situações do seu passado. Mas foi por causa do poder de Deus que poderia ser manifesto na vida daquele homem. Tem situações que acontecem. Alguém dizia, um amigo meu, que talvez esta situação de coronavírus que está a acontecer seja o mau comportamento do próprio homem. Por quê? A sociedade está virada. Aquilo que era normal, que era ético, já não é ético. Há muita situação. Há muito muitas coisas contra a lei divina. Adultério em massa, o amor esfriado, o homossexualismo. Quer dizer, aquilo que a Bíblia proíbe, o homem está fazendo isso a céu aberto. Homicídios em massa.
Talvez seja alguma coisa para chamar a atenção o próprio homem. Por que este homem nasceu assim? Será que os seus pais... Porque antigamente, as doenças quando aconteciam, elas eram aliadas, não é? Há um problema. Eles diziam assim, você está doente porque está pagando alguma coisa. Naquele tempo até dizia-se que se você não tivesse pago a indulgência, você se adoecesse, então você pagava por aquilo ali. Então, por isso os discípulos, seja talvez na cultura, houvesse isso, que não pagou alguma coisa, então os filhos vão ter a consequência. Portanto, eles ficaram preocupados nisso. Talvez os pais, eles queriam entender a razão desse problema. Eles queriam entender isso. Se nós formos abrir o livro profético do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 23, a Bíblia vai nos relatar que aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, fala assim o Senhor, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se trata, ou seja, não se terá lembranças de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Pergunta o Senhor. Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ainda pergunta o Senhor. Nem sempre um problema é um prejuízo. Nem sempre, sublinha isso, nem sempre um problema é um prejuízo. Muitas vezes o Senhor permite crises para que elas se tornem oportunidades para superarmos nossos limites e para manifestar a obra de Deus. Um profeta em Angola dizia assim que este coronavírus é uma graça divina. Por que é uma graça divina? É uma graça divina porque o ser humano está passando por um ensino, por um aprendizado. Quando Deus quer nos revelar alguma coisa, quando Deus está a preparar alguma coisa, quando Deus quer agir no nosso meio, tem que acontecer alguma coisa. Diante disso, Jesus realiza na obra desse homem um milagre. No versículo 6 e 9, Jesus cuspe no chão, mistura a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os outros anteriormente o tinham visto, assim mendigando, cego, não é? Perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, é ele. Outros diziam não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu. O milagre do Senhor me atingiu. Amém. O milagre do Senhor me atingiu. Talvez esta noite você esteja precisando de algum milagre de Deus. Talvez nessa manhã você esteja precisando de um milagre do Senhor. O milagre do Senhor chegou na vida daquele homem. Da mesma forma que o milagre de cura havia se manifestado na vida daquele homem, o milagre chegará na tua casa, o milagre chegará na tua tenda, o milagre chegará na tua família, o milagre chegará na tua cidade, o milagre chegará na tua nação. O problema aparece, mas Jesus cura. Há um coro que diz assim, onde Jesus passa,
A alegria vem, a alegria fica e a tristeza vai. Algumas pessoas, quando recebem um milagre, só querem comemorar, mas não conseguem agradecer a Deus. O milagre acontece todos os dias da nossa vida. Os fariseus começaram perguntando a este homem, insistindo a este homem, porque queriam alguma coisa. Talvez exista alguém na tua vida que queira tramar a sua vida, mas creia que no meio dos fariseus, quando há confusão generalizada, Deus limita aqueles que querem estragar o caminho dos seus servos. Jesus responde de novo. Quando no meio dos fariseus que não acreditavam na verdade do Senhor, então eis que ele responde: eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Vocês são os fariseus? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Veja aí nos versículos 27 a 34. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isto é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito alguma coisa. Creia, meu irmão. As pessoas até hoje duvidam do poder de Deus. As pessoas até hoje não conseguem acreditar no poder de Deus. Deus tem um poder ilimitado. Deus tem um poder ilimitado. Deus quer manifestar o seu poder no meio do povo. Para terminarmos nos versículos 35 a 41. Jesus ouviu que eu havia expulsado. E ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quer dizer, há pessoas que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, não ouvem. Têm boca, não falam. Olhos abertos, mas são cegos. Muitas vezes temos esse tipo de pessoas que não acreditam no poder de Deus. São cegos de nascença. Abra a sua vista. Olhe para frente. Creia no poder do Senhor. Porque Deus se manifesta naqueles que o acreditam. O problema mais sério aqui não era a cegueira física. Não. Mas a cegueira espiritual. E a outra questão não é. E a outra questão aqui é. Ou seja, não é porque nasci assim, mas porque permaneço assim, sem abrir os meus olhos espirituais para a grande manifestação e poder do reino de Deus. Seria uma das perguntas que poderíamos nos colocar: por que eu permaneço assim, insensível? Por que eu permaneço assim, não crendo? Por que eu permaneço assim, pecando? Por que eu permaneço assim? Não por que eu nasci desse jeito, por que eu permaneço assim?
Por quê? Por quê? Por que que Deus, o poder de Deus não se manifesta na minha vida? É tempo de nos colocarmos, ou de nos colocarmos à disposição de Deus. Deixemos-nos acessíveis a Deus, para que Ele consiga nos enxergar, para que Ele consiga nos tocar. Abramos os nossos corações. Sabemos muito bem que o coração é o centro da alma, ou seja, é o centro das emoções. Deixemos Deus tocar o nosso coração. Deixemos Deus fazer a varredura na nossa vida, para que possamos testemunhar os milagres da sua vida, na nossa vida, para que possamos enxergar o poder de Deus. Creia, coisas boas virão. O homem nasceu cego, mas numa altura em que ele não esperava, apareceu a solução. Se calhar a sua solução está prestes para aparecer. Você está cansado, você está triste, você está desesperado. Continua crendo. A esperança aparece no momento em que nós não esperamos, ou não estamos preparados, e ela aparece. Creia, é o momento de crer. Que Deus abençoe. Abençoe a sua família. Tenha fé de que o milagre de Deus irá se manifestar da mesma forma que se manifestou na vida desse homem. Por que eu nasci assim? Não pode ser a pergunta. Por que que eu permaneço assim? Por que que eu não quero mudar? Por que que eu não me disponho para mudar? Por que que eu não me disponho para fazer a obra de Deus? Por quê? Tem que ser essa pergunta. Por quê? Por que que eu até hoje não acredito nas coisas? Por quê? Tem que ser essa pergunta assim. Não é por que que eu nasci assim. Por que que eu permaneço assim? Por que que eu permaneço assim? Que a vida seja um momento de reflexão. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Senhor, por este momento. Tu enviaste o seu Filho para salvar este mundo. Salve-nos, Senhor. Sara a nossa terra e nos livre dessa culpa. E que pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.